O que você tinha com 20 anos que hoje não tem mais? A coragem de errar sem medo de ser julgado. Você se lembra do seu corpo com 20 anos? Talvez não fosse perfeito, talvez não fosse tão forte, talvez até tivesse inseguranças, mas havia algo nele que não era negociável. Ele ainda acreditava que o mundo podia ser seu. Aos 20, muita gente não tem certeza de nada, mas carrega algo que, com o tempo, escapa. A liberdade de errar sem pedir desculpas. A leveza de começar sem precisar provar nada. A ousadia de tentar mesmo sem saber como. A coragem de se lançar, sem antes se encher de medos. O que você fazia aos 20 que hoje te parece arriscado demais? Em que momento a liberdade virou imprudência e a espontaneidade um erro a ser evitado? Aos 20, a gente tropeça e ri. Aos 40, tropeça e se culpa. Aos 50, tropeça e se esconde. Aos 60, nem tenta mais andar tão solto. Onde foi que a gente começou a pedir permissão para ser quem era? Onde foi que perdemos a permissão interior de experimentar a vida? Você se dá o direito de errar hoje em dia? Você ainda se surpreende com a vida? Ou só tenta sobreviver a ela? Aos 20, você confiava nas próprias ideias, mesmo erradas, mesmo exageradas, mesmo confusas. Hoje, você ainda confia? Ou cada pensamento passa primeiro pelo filtro do medo, do julgamento, do olhar alheio? Quem te ensinou que crescer era deixar de sonhar alto? Quem te convenceu que segurança vale mais que autenticidade? Aos 20, você podia amar com intensidade. Podia se apegar, se perder, se declarar, se jogar. Hoje, ama com cálculo, com proteção, com trava, com plano B. Você se lembra da última vez que amou alguém ou algo com total entrega? O que fez com que você se blindasse tanto? Aos 20, você saía de casa sem saber o que ia acontecer. Hoje, quer saber tudo antes de sair. Aos 20, você aceitava convites de última hora. Hoje, precisa de agenda, horário, segurança, contexto. Você se tornou alguém que vive, ou alguém que controla. Os 20 não eram perfeitos, mas havia neles uma ousadia natural que hoje nos falta. Uma fé inconsciente de que, mesmo que desse errado, algo bom surgiria. Mesmo na dor, havia caminho. Mesmo no fim, havia recomeço. Você ainda acredita em recomeços espontâneos? Você se permitiria um novo começo mesmo sem garantias? Hoje você tem mais maturidade, mais dinheiro, talvez, mais noção de risco, mais consciência das consequências, mas tem menos leveza, menos brilho no olho, menos impulso criativo, menos sede por tentar o novo. O que te parece impossível hoje que aos 20 era só uma aventura? Em que ponto você passou a exigir certeza antes de qualquer passo? Com o tempo, fomos nos enchendo de pesos. Pesos de expectativas, pesos de papéis sociais, pesos de quem achamos que precisamos ser. Aos 20, você podia ser estranho, intenso, exagerado. Hoje, tem que ser equilibrado, estável, profissional. Você sente saudade da sua intensidade de antes? Porque você se convenceu de que ser intenso era errado? Os 20 anos eram como uma folha em branco. Hoje, você sente que não pode mais rasurar. E essa é a maior prisão da vida adulta. Achar que já é tarde demais para mudar. Você ainda acredita que pode começar algo do zero? Você se permite mudar de ideia ou já desistiu disso também? Aos 20, você dizia sim ao que tocava a alma. Hoje, diz talvez e depois esquece. Hoje, diz vou pensar e nunca volta. Hoje, diz um dia e nunca chega. Quantas ideias você deixou morrer por medo do que iam pensar? Quantas vezes você se boicotou só para não falhar? Não é que você ficou fraco, você só ficou pesado demais. Pesado de memórias, de decepções, de promessas não cumpridas, de traumas não curados. Mas dentro de você, aos 20 ainda vive. Você já tentou escutar a parte sua que ainda tem sede de viver? Você se lembra de como era quando tudo era mais leve, não porque o mundo era melhor, mas porque você era mais livre por dentro? Essa leveza ainda existe, mas ela precisa de espaço. E o espaço só se abre quando você decide que não vai mais viver como se a vida fosse um campo minado. Aos 20, o chão era desconhecido, mas você caminhava. Hoje, você mapeia, calcula, avalia, mas muitas vezes, nem sai do lugar. Você está vivendo, ou apenas gerenciando riscos? O que em você ainda precisa de permissão para se lançar de novo?
Talvez você não queira voltar aos 20, mas talvez você precise recuperar algo que ficou lá: a coragem de parecer tolo, a liberdade de tentar, a leveza de não saber, a fé de que, de alguma forma, ia dar certo. Você perdeu a fé em si, ou só esqueceu como é confiar sem provas? Você ainda se permite ser aprendiz, ou só se vê como alguém que precisa parecer resolvido? O segredo não está nos anos, está no olhar que você tinha, e esse olhar pode voltar. Basta querer reencontrá-lo. O que te calaram aos 20 que você ainda não teve coragem de dizer. Aos 20, você talvez não tivesse voz firme, mas ainda tinha algo que com o tempo foi ficando mais difícil de acessar: vontade de falar, mesmo com medo. Você dizia o que pensava sem a polidez dos adultos. Você ousava nomear o que sentia, ainda que com palavras bagunçadas. Você acreditava que merecia ser ouvido mesmo quando não sabia se estava certo. Mas em algum momento, te calaram, com sorrisos, com ironias, com conselhos disfarçados de correção, com silêncios punitivos. Você se lembra quando começou a duvidar da sua própria voz? Quem foi a primeira pessoa a te fazer acreditar que era melhor ficar quieto? Aos 20, você queria ser. Hoje, você quer se encaixar. Aos 20, você testava ideias. Hoje, você repete fórmulas. Aos 20, você se questionava. Hoje, você aceita regras invisíveis para evitar conflito. Você se tornou aquilo que temia, ou aquilo que mandaram ser. Você ainda se permite pensar por si, ou terceirizou o próprio juízo para agradar os outros? Aos 20, você provavelmente se sentia confuso, mas ainda era curioso. Hoje, talvez tenha respostas demais e perguntas de menos, porque em algum momento, o mundo te ensinou que perguntar é sinal de fraqueza, que expressar dor é drama, que mostrar dúvida é fraqueza, que ser humano demais afasta as pessoas. Você já se pegou engolindo o que sente para não incomodar? Quantas vezes você se calou para preservar relações que não te preservam? Aos 20, você ainda era íntimo do próprio silêncio. Hoje, talvez ele te assuste. Por quê? O silêncio agora carrega tudo o que você nunca disse, tudo que engoliu, tudo que abafou, tudo que aceitou calado mesmo gritando por dentro. Você se sente engasgado com verdades que nunca teve coragem de assumir? Você consegue lembrar do que teria dito se não tivesse aprendido a se calar para sobreviver? É preciso coragem para falar. Mas mais ainda, é preciso verdade. E verdade dói, não porque machuca o outro, mas porque escancara o quanto você mesmo se traiu em nome da aceitação. Quantas vezes você disse sim com a boca, e não com o coração? O que você aceitou viver só para não perder quem deveria te amar mesmo quando discordava? Aos 20, você queria ser visto. Hoje, você quer ser invisível em certos espaços. Aos 20, você falava com paixão. Hoje, com cuidado. Aos 20, você queria mudar o mundo. Hoje, tenta não incomodar ninguém. Em que momento a sua presença virou desconforto até para você mesmo? Você ainda sabe como é ocupar um espaço sem pedir desculpas por existir? Há verdades que você sufocou por anos, e cada uma delas virou um sintoma, uma dor, um bloqueio, uma culpa. A alma engasga, e o corpo grita. Grita o que você não teve espaço para dizer. Você sente que há algo que seu corpo tenta dizer, e sua mente não quer escutar? Você já tentou traduzir seus sintomas em frases que você nunca disse em voz alta? Talvez, aos 20, você ainda não sabia se defender bem. Mas você não estava tão endurecido. Hoje, você aprendeu a sobreviver, mas a que custo? Você se silenciou tanto que já não reconhece a própria vontade. Você está vivendo a sua vida, ou interpretando o personagem que foi moldado a ser? Você ainda lembra o que queria antes de começarem a te ensinar o que deveria querer? Existem palavras que curam, mas existem palavras que só você pode dizer. Eu não quero mais isso. Eu mereço algo diferente. Eu não me reconheço nesse lugar. Isso me dói, mesmo que pareça pequeno. Eu existo, e isso basta. Você já se deu permissão para dizer o que precisa ser dito mesmo que sua voz ainda trema? O que você precisa falar para voltar a habitar sua própria verdade? Reaprender a dizer o que sente é um ato de reconquista. É declarar guerra. A autoanulação é assumir que, sim, vai ter desconforto, mas vai ter você de volta. Quantas vezes você se diminuiu só para caber onde não era para estar?
Você ainda sente medo de se afastar de quem não reconhece sua verdade? Aos 20, você tinha sede de ser compreendido. Hoje, às vezes só quer ser deixado em paz. Mas entre esses dois extremos, há algo que ficou pelo caminho: a vontade de ser inteiro diante do outro. Você consegue se mostrar sem estratégia? Ou cada fala sua já vem com um filtro para não desagradar? A maturidade não exige silêncio. Ela exige consciência. Você pode continuar dizendo tudo o que sente desde que assuma o impacto, desde que honre a verdade, desde que pare de se machucar com o que não disse. Você está em paz com o que silenciou, ou ainda sonha em ter a chance de se explicar para o outro, ou para si mesmo? Aos 20, você foi interrompido em muitas versões, mas nenhuma versão precisa ficar engavetada. Você pode voltar lá, buscar as palavras não ditas, resgatar o que foi suprimido, ressignificar o que te calaram, o que você deixaria de carregar. Se tivesse sido ouvido naquela época, quem você seria hoje se ninguém tivesse te ensinado a ter vergonha do que sente? Você ainda pode falar, ainda pode escrever, ainda pode desenterrar os nãos engolidos, ainda pode honrar o que não disseram por você, porque a sua voz ainda está viva, só está escondida, esperando você voltar. Você cresceu, ou só se acostumou a se abandonar com elegância? Você cresceu, mas cresceu para onde? Foi para dentro ou só para frente? Você amadureceu ou apenas se sofisticou nas maneiras de se anular? A vida adulta exige, mas exige o quê? Exatamente, performance, produção, resultados? Ou exige que você saiba carregar seus próprios silêncios, sem que eles virem gritos dentro do corpo? Você sente que amadureceu, ou só ficou mais eficiente em fingir que está tudo bem? Quantas partes suas você deixou para trás achando que era isso que significava crescer? Aos 20, você era bagunçado, mas era sincero. Hoje, talvez você seja impecável por fora, mas por dentro, só você sabe o que teve que calar, dobrar, engolir, ajustar. Você aprendeu a se portar, a se posicionar, a responder certo. Mas em algum ponto, desaprendeu a se sentir vivo. Você trocou verdade por aceitação? Você percebe que talvez tenha confundido evolução com adaptação silenciosa à dor? Você começou a dizer "estou bem" como se fosse um mantra, e talvez hoje acredite, mas, por dentro, ainda dói. Dói ter que estar certo o tempo todo. Dói ter que carregar o nome, o cargo, o peso do que esperam de você. Dói estar sempre com tudo sob controle, quando o que você queria era só descansar sem culpa. Você sente que pode ser vulnerável, ou só respeitam sua força? Quantas vezes você se abandonou para manter um papel que ninguém exigiu, mas você acreditou que precisava sustentar? Ser adulto, disseram, era ter a vida resolvida. Mas ninguém contou que a resolução às vezes cobra um preço alto, o de perder de vista quem você era antes de tentar se tornar alguém. Você sente falta da versão sua que ainda sonhava sem planilhas? Em que ponto você decidiu que desejar era infantil, e que viver bem era apenas manter a estabilidade? Você cresceu, mas será que cresceu mesmo? Ou só parou de lutar por si? Crescer, disseram, era se conformar. Mas será que é isso mesmo? Ou será que você só aprendeu a sobreviver com classe? Aos 20, você talvez se sentisse perdido. Mas havia em você uma presença, uma inquietação sagrada, um incômodo que dizia: isso não é tudo. Hoje, você tem respostas, mas talvez tenha perdido perguntas. Você ainda se permite se incomodar com o que não faz sentido, ou já virou especialista em se adaptar ao que te sufoca? Você percebe o quanto se tornou funcional, mesmo quando está infeliz? Você começou a se explicar demais, se justificar demais, se esconder por trás de discursos bonitos, de saberes acumulados, de aparências bem cuidadas. Mas, por dentro, ainda mora um grito, um pedido, um sussurro, um eco de alguém que quer voltar. Você sente que se traiu para manter relacionamentos, empregos, reputações? Você se olha no espelho e ainda se reconhece? Crescer, sim, mas crescer com alma, com verdade, com presença, crescer sem se anestesiar. Crescer sem matar a parte sua que ainda sente frio, medo, dúvida, esperança. Você pode ter aprendido a se calar com elegância, a sorrir com educação, a fingir leveza com classe. Mas isso não é cura.
Isso é adaptação a um mundo que te ensinou que sentir demais era ser fraco. Você sente orgulho do que construiu? Ou sente saudade do que perdeu no caminho? Você cresceu, ou só aprendeu a sobreviver com maquiagem emocional? Há uma maturidade que vem com raízes, mas há outra que vem com prisões. Uma te firma, a outra te endurece. Uma te expande, a outra te blinda. Qual tipo de maturidade você cultivou em si? Você se sente mais livre hoje, ou mais estratégico? Você pode ter se tornado alguém admirável, mas será que se tornou alguém que você gostaria de ser? Será que o que você chama de sucesso inclui paz? Inclui leveza? Inclui prazer simples? Inclui o direito de ser imperfeito? Você sente que precisa merecer descanso? Você ainda se cobra por não dar conta de tudo, mesmo sabendo que ninguém dá. Crescer não é deixar de errar, é aprender a errar com mais compaixão. Não é deixar de sentir, é aprender a sentir sem se julgar. Não é deixar de cair, é saber cair e se levantar com ternura. Você consegue cair sem se punir? Você se perdoa com a mesma facilidade que perdoa os outros? Há uma armadilha na ideia de maturidade, a de que você precisa ser inabalável. Mas você não foi feito para ser estátua, foi feito para viver. E viver inclui mover, sentir, tropeçar, desaprender, recomeçar. Você ainda acredita que pode começar de novo? Você daria a si mesmo a chance de viver diferente mesmo sem aplausos, mesmo sem aprovação? Você cresceu, sim, mas talvez esteja na hora de crescer para dentro, voltar a se escutar, voltar a se priorizar, voltar a desejar sem vergonha, voltar a viver com a alma na pele. Você vive do que sente, ou do que aprendem a esperar de você? Você ainda tem coragem de decepcionar o mundo para não decepcionar a si mesmo? Aos 20, você achava que a vida era sobre conquistar. Hoje, talvez perceba que é sobre voltar para si. Porque no fim das contas, a pergunta que realmente importa é: você se perdeu de si? Ou só está esperando o momento certo para voltar? Comente abaixo o que você deixou nos seus 20 que agora está pronto para buscar de volta. Eu leio cada comentário, porque mais importante que evoluir é não se abandonar no processo.